Bom dia a todas e todos. É uma alegria dar continuidade ao festival, esse segundo dia do Flimuge. Eu sou a Rita Palmeira, sou co-curadora, junto com o Daniel Dweck, dessa edição do Flimuge. Eu queria agradecer aos convidados dessa mesa, a Colombe Schneck e o Michel Laube. Essa mesa conta com o apoio fundamental da Embaixada da França no Brasil. Agradeço a Marion Loire. A mesa chama Você acha que alguém como você pode escrever sobre a Shoah? E ela vai ser conduzida pela Adriana Ferreira Silva. A Adriana é jornalista, escritora, mediadora, curadora e palestrante. Ela atua como colunista do jornal Nexo, curadora de literatura da revista Número Brasil e colaboradora da revista 451. Em 25 anos de carreira, foi correspondente em Paris e trabalhou nas redações das revistas Marie Claire, Vogue Brasil e Veja São Paulo, no jornal Folha de São Paulo e como colunista da rádio CBN. Adriana é cofundadora da Grenat, agência de criação, e também atua como head de conteúdo da startup Galápagos Newsmaking. Adriana, por favor, Colombe e Michel, boa mesa para vocês. Olá, bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Gostaria de começar agradecendo a presença de todos que vieram para nos assistir nessa manhã, para participar, acompanhar esse bate-papo. Quero agradecer também o convite do Festival do Museu Judaico, em especial a Rita e o Daniel, que fizeram essa programação tão bonita, que segue hoje, o dia todo, e amanhã também. E quero agradecer a Colombe e o Michel. Colombe Schneck nasceu em Paris, é escritora, jornalista, documentarista e feminista. Autora de 11 livros de ficção e não ficção, a Colombe recebeu prêmios da Académie Française, da revista Madame Figaro e da Society of French Writers, além de ter sido finalista dos prêmios Renaudot, Feminat e Interallié. Com um teor autobiográfico, sua obra inclui livros como A Reparação, que foi lançado em 2012, ainda não foi publicado aqui no Brasil, mas já me sopraram ali que deve ser em breve. Nesse livro, a Colombe narra a história da sua família materna, em especial de duas tias, a Raya e a Masha, que sobreviveram ao Holocausto. Em 2015, ela publicou 17 anos, que é o seu primeiro livro a sair aqui no Brasil pela editora Relicário, com tradução da Isadora Pontes e da Laura Campos. O livro foi tema da sua participação na Festa Literária de Paraty deste ano, a Flip, e é um trabalho no qual a Colombe conta como foi um aborto que ela realizou aos 17 anos, muito inspirado pela experiência que a Annie Ernaux relata em um acontecimento, e inclusive com o incentivo da Nobel de Literatura. Ela escreveu esse livro. Michel Laube é um querido colega já de muito tempo, nasceu em Porto Alegre, é jornalista, escritor. Ele tem livros publicados em 12 idiomas, 8 romances lançados pela Companhia das Letras. O próximo também já está chegando. Entre eles, Diário da Queda, de 2011, O Tribunal da Quinta-feira, que foi lançado em 2016, e Solução de Dois Estados, que é o mais recente, de 2020. Michel integrou a coletânea Os Melhores Jovens Escritores Brasileiros, da revista inglesa Granta, recebeu prêmios como o Jewish Quarterly Wingate, da Inglaterra, o Bravo Prime, o Bienal de Brasília e ficou em segundo lugar no Prêmio Jabuti. Atualmente, é possível ler o Michel no jornal Valor Econômico, onde ele mantém uma coluna, e o próximo livro dele, que vai ser lançado agora no primeiro semestre de 2024, é o romance Passeio com o Gigante. Eu gostaria de começar o nosso papo justamente pela pergunta que pautou o título da mesa. É uma frase que foi retirada do livro da Colombe, A Reparação. E então eu queria que vocês me contassem. Você acha que alguém como você pode escrever sobre a Shoah? Como se pode narrar a barbárie não testemunhada?
Como contar o extermínio gerações depois? A narração é uma forma de reparação para quem? Colombe. Merci. D'abord, je suis très heureuse d'être là. Oui, très heureuse d'être au musée juif de Sao Paulo, qui n'est pas un musée que pour les juifs. Et je trouve que c'est très important le travail qui est fait ici. Quand j'ai passé ma vie à esquiver l'histoire de ma famille, je ne voulais pas être juive, je ne voulais pas porter la catastrophe juive sur mes épaules. Je voulais être moi, Colombe Schneck, une jeune femme née à Paris, séparée de cette histoire. Et quand j'ai compris que je n'avais pas le choix, après avoir esquivé l'histoire pendant des années, fait comme si elle n'existait pas, il y a un moment, je n'ai plus le choix. Et quand j'ai écrit ce livre, ça a été un processus compliqué, douloureux, où vraiment j'ai passé mon temps à faire comme si ça n'existait pas, comme si le Auschwitz n'existait pas. Je me posais effectivement des questions sur ma légitimité à écrire, moi qui étais née après la guerre, moi qui n'ai jamais souffert de la guerre et de la Shoah. Qu'est-ce que quelqu'un comme moi pouvait écrire sur la Shoah? Mais aujourd'hui, c'était il y a 10 ans, aujourd'hui, c'est un luxe que je ne pourrais plus me permettre et qu'on ne peut plus se permettre. Aujourd'hui, je n'aurais plus de doutes. Et si je devais écrire ce livre, il serait beaucoup plus brutal, violent, affirmé. Aujourd'hui, se poser cette question, et je pense que Michel sera d'accord, c'est un luxe qu'on ne peut plus se permettre. Bom dia. Obrigado a todo mundo que veio. Obrigado ao convite do museu. É sempre um prazer ter esse tipo de conversa e com esse público em específico é um prazer diferente e que eu nem sempre consigo ter, né, como escritor, mas que hoje, estando aqui, acaba sendo uma coisa muito, muito bacana. Tem muitas maneiras assim de responder essa pergunta, né, ela é uma pergunta que tem a ver com autoridade narrativa, digamos assim. E muitas vezes se responde isso por meio pegando sob o ponto de partida da memorialística, né, de pessoas que transmitem lembranças, falam do passado a partir das próprias experiências. Eu falo um pouco, né, sob esse ponto de vista, né, porque eu tenho família que de refugiado de guerra, ou tenho parentes próximos também que passaram por essa experiência da Segunda Guerra e tudo. Então, em teoria, eu teria uma autoridade de segunda ou de terceira geração, digamos assim. Isso não deixa de ser uma autoridade. Mas eu não gosto de falar desse ponto de vista. Eu prefiro sempre falar do ponto de vista de ficcionista, que é o que eu sou, é como eu me sinto e fui aprendendo a me sentir ao longo dos anos. É a minha identidade, digamos, a minha primeira identidade hoje profissional é a de ficcionista, então é desse ponto de vista que eu falo. E como ficcionista, eu sempre acredito que as pessoas podem falar de qualquer coisa. Isso está muito ligado ao princípio fundamental da ficção, que é a liberdade. A rigor, todo mundo pode falar de tudo. A pessoa não precisa ter passado por aquilo, ela não precisa ser membro de um grupo étnico, religioso, cultural que tenha a ver com o assunto. Eu acho que isso, inclusive, é uma postura política muito importante hoje em dia, porque a ficção está muito cercada desse tipo de restrição, dessa tentativa de restrição, que é um tipo de restrição muitas vezes disfarçada de boas intenções, de que, né, cada um só pode falar de si, etc., mas que, no fundo, ela tolhe aquilo que a ficção tem de mais importante, mais interessante, o papel social dela, se dá para falar assim, que é justamente esse da liberdade. A questão é que, quando a gente escreve sobre alguma coisa,
e principalmente se a gente é ficcionista, eu acho que o importante é sempre considerar o ponto, não necessariamente, digamos, o ponto de chegada, e sim o ponto de partida, nesse caso. O ponto de partida é aquele em que eu situo aquilo que eu sou, e aí não tem nada de errado nisso, né? Digamos assim, eu sou um judeu de segunda ou terceira geração, falando de um assunto muito ligado, digamos, à primeira geração dos sobreviventes. E esse é o meu ponto de partida. Eu não escondo isso em entrevistas ou nada do gênero. A partir daí, o que o livro vai ser, onde que ele vai chegar, o ponto de chegada dele, no caso, é uma outra coisa. Assim como narrativas de outros grupos sociais. Se a pessoa deixa claro de onde ela está partida, a partir daí a ficção ela pode ir para 1000 caminhos, né? Caminhos bons, ruins, legítimos. Eu não diria ilegítimos na ficção, mas, digamos, inadequados àquilo que inicialmente seria a ideia daquele livro e tal. Então, assim, deixando em resumo, é possível, desde que você deixe claro de onde você está partindo nessa jornada narrativa, digamos assim. Est-ce que je peux répondre à Michel? J'ai lu le journal de la chute, j'étais très impressionnée. Et quelqu'un m'a dit, c'est un roman. Et j'ai répété 3 fois, c'est un roman, c'est un roman, c'est un roman. Je ne pouvais pas le croire. Et je crois que Michel démontre de façon extraordinaire le pouvoir de la fiction. Que l'histoire juive est une histoire universelle, que la fiction est universelle, et quand on lit un roman qui raconte l'histoire d'un Chinois qui habite au XVIIe siècle, eh bien, on est avec le personnage, on est dans l'histoire. Qu'on soit le lecteur ou soit l'auteur du livre, finalement, ça compte peu. La fiction est universelle, et je trouve que Michel le démontre de façon assez extraordinaire dans le journal de la Chite. Et mon étonnement, c'est un roman. En fait, c'était davantage non pas qu'il l'ait inventé, mais tout d'un coup, je retrouvais le pouvoir de la fiction grâce à lui. Perfeito. Só complementando, no limite... Complementem-se, melhor assim. No limite, a ficção ela lida com algo que é muito essencial, é uma certa incomunicabilidade essencial humana, porque quando eu falo de mim, quem sou eu, né, perto dos outros, eu estou falando de um grupo social, por exemplo, os judeus, por exemplo, no caso do Diário da Queda, a questão da origem judaica e tal, mas que judeus são esses, né? Tem tantos tipos, e no limite, eu só posso falar de mim, nem da minha família. A minha mãe está aqui, né, assistindo. Ela sabe, eu não estou falando da minha família, estou falando de um personagem que encarna algum tipo de identidade ali e tal, e que nunca é igual à identidade do irmão, da mãe, do pai, do avô, etc, etc. Então esse é um caráter básico assim da literatura, e a gente começar a tentar impor restrições ao que pode ser falado ou não dentro da literatura é não entender essa essência da literatura. E isso é muito empobrecedor no mundo de hoje, que está tão ligado aos discursos teoricamente veristas, etc. Mais il y a un personnage, par exemple, qui s'appelle Zhao, qui est goy, et j'ai tremblé pour lui. J'étais très angoissée pour lui. Et c'est un personnage de fiction. Ouais. Ainda que seja uma ficção, e eu só acreditei realmente que era um romance porque eu conheço Michel, somos jornalistas e a gente tem amigos em comum, mas eu tive a mesma sensação da Colombe, né, ao ler o livro. Eu pensava, não é possível, é uma ficção, então, mas eu sabia que o Michel, eu conhecia o Michel, sabia que ele não era o Michel. Mas o Michel até ouviu um podcast no qual ele fala, né, que a Wikipedia, até o verbete sobre ele na Wikipedia, usa elementos do livro como se fosse a história do Michel, né? E numa entrevista que você deu, você falou, óbvio, né, todo escritor se inspira, né? Você teve que lidar com alguma questão ética quando você estava escrevendo esse livro?
Bom, como eu falei antes, o ponto de partida é esse. A liberdade é o ponto de partida. E o lugar de onde eu venho é o ponto de partida. A partir daí, eu não, esse discurso todo que eu dou, eu não estou dizendo que vale qualquer coisa, é óbvio que não. Mas é para considerar que aquilo, a liberdade essencial de alguém que escreve, ela está lá posta. A partir daí, o que essa pessoa vai fazer dessa liberdade é o problema dela, que tem a ver com a recepção do público, tem a ver com a recepção de pessoas próximas dessa pessoa, né, e tudo. E então isso sim pode virar uma questão ética que, no meu caso, teve presente em todo o processo, né, da escrita. E muitas vezes essa questão teve a ver com um pouco com o contato familiar, né, com como as pessoas da minha família leriam, porque afinal eu estou puxando para mim, essa autoridade, entre aspas, de falar sobre algo que vai ser lido como uma história familiar, embora não necessariamente seja, e essa é uma questão ética, né? Em relação aos próprios judeus, a comunidade judaica, isso surgiu em algum momento no livro. Foi até eu não sei nem se foi um problema do livro, foi uma questão da qual eu tirei muita coisa também, não foi só um problema que eu tive que enfrentar, foi uma questão que estava posta ali que tinha sua riqueza também. E eu acho que isso acaba sendo incorporado no livro, porque o livro trata um pouco disso, dessa questão de como falar, né, da autoridade de cada um que fala, etc, etc. Em resumo, de novo, se você considerar que tudo é um ponto de partida, fica sempre mais fácil. A partir daí, claro, são as escolhas que escritores e escritoras vão fazer no momento que estão escrevendo. Colombo, você, por outro lado, em A Reparação, você conta a história, né, do que aconteceu com a sua família materna, e depois você também escreveu um livro, né, que é a história do seu pai, que não está presente em A Reparação. Com quais questões éticas você teve que lidar? Eu não vou dar spoiler sobre A Reparação, mas são segredos que você revela. Le matériel sur lequel je travaille est autobiographique. Le premier livre était sur mon grand-père qui a été assassiné. Ce dont mon père est mort sans jamais en parler, il a porté cette honte toute sa vie. Et je crois que j'écris contre la honte de mes parents, contre la honte de mon père, contre la honte de ma mère d'avoir survécu à la guerre, alors que sa cousine a été assassinée à Auschwitz, et il ne restait rien d'elle. Donc j'écris contre cette honte. La honte de ne pas avoir parlé de cet avortement à personne. Donc j'écris contre ma propre honte, celle de ma famille. Je ne sais pas si je suis un écrivain moral, je ne pense pas qu'il y a de morale en littérature. C'est pas une question que je me pose. Ouais. J'écris contre le silence, parce que, par exemple, enfant, j'ai passé mon enfance, je lisais tout et n'importe quoi, je lisais. Je suis d'abord une lectrice avant tu es un auteur, moi je suis une lectrice. Et je lisais tout, mais je lisais aussi l'annuaire. Je lisais beaucoup l'annuaire. Je cherchais des noms, des identités, des adresses, numéros de téléphone, des professions. Et je vois bien aujourd'hui, je comprends que c'était un moyen de retrouver des identités de ceux de ma famille qui avaient disparu. Dont ma seule obsession, elle est là. Je crois pas que la question de l'éthique, je me la pose pas. Mais effectivement, après mon premier livre où je parlais de mes grands-parents, etc., j'ai compris par la violence des réactions de ma famille, et je savais pas ce que c'était publier un livre, écrire, j'étais très innocente, qu'il fallait que je fasse attention. Et donc maintenant, dans chacun de mes livres, je fais attention à ne pas blesser. Si une mauvaise action, je la mets sur le dos d'un narrateur, de la narratrice, moi, de me donner moi le mauvais rôle, je fais toujours très attention. Mais n'empêche qu'il y a chacun de mes livres, il y a un moment quelqu'un qui va me dire, et je suis toujours étonnée parce que c'est jamais à quoi je m'attends, qui me dit mais pourquoi tu as écrit ça?
Est-ce que tu n'as pas honte d'avoir écrit que ton grand-père a été assassiné? Est-ce que tu n'as pas honte d'avoir écrit cet avortement? Ou tu n'as pas, je me souviens, sur le livre sur mon père, on dit, tu n'as pas honte de dire qu'on parlait roumain dans la famille, personne n'a parlé roumain dans la famille. Des hontes auxquelles j'ignorais. Donc cette question de l'éthique, elle est compliquée parce que ce qui va être important pour moi, sur quoi je vais faire attention, ça sera différent pour quelqu'un d'autre. Et par exemple, pour une cousine de ma grand-mère, de dire qu'on parlait roumain dans la famille, c'était une honte, puisqu'ils venaient de Transylvanie, ils étaient hongrois, ils parlaient hongrois, et qu'après la Première Guerre mondiale, la Transylvanie est devenue roumaine, il y a eu beaucoup de pogroms, et ils sont partis. Donc le fait de parler roumain, d'être obligé à parler roumain, était une honte. Et moi, j'ignorais cette honte. Você pontuou, né, dos silêncios. Acho que é uma característica tanto do seu livro, né, quanto e aí eu estou falando. É bom a gente destacar que esses dois livros, né, vamos falar sobre outros temas, mas são dois livros que saíram já há mais de uma década, né? E eu acho que, obviamente, não teria como não falar do Diário da Queda aqui do Michel, até porque depois eu queria que Michel falasse um pouco sobre isso, como a partir desse livro o Michel, né, fez uma mudança ali na literatura. Mas são dois livros que são pontuados pelo silêncio, né? O silêncio, né, no caso do livro autobiográfico da Colombe, o silêncio da mãe, da avó, das tias, né? Marcado por essa vergonha. E no caso do Michel, esse avô, que também, né, não falava absolutamente nada e cria ali uma maneira de né, se comunicar com o mundo totalmente extraordinária, né, escrevendo verbetes sobre como ele entendia o mundo. E aí eu queria que vocês falassem sobre qual, né, o papel da literatura em preencher esses silêncios. Né? O que instiga vocês em relação a esses silêncios? Como esses silêncios inspiram vocês? Quer começar, Michel? Eu acho que isso aí a resposta a isso, eu acho que abrange toda a literatura, né? Todo mundo que escreve, seja sobre que tema for, de algum modo está lidando com essa questão, porque não só assim em termos temáticos, porque você vai falar de algo que você acha que falta ser falado no mundo, todo mundo tem essa pretensão quando começa um romance, se a pessoa faz o seu trabalho com alguma seriedade. Então, assim, eu estou falando de algo que nunca foi falado, digamos assim, dentro de um conceito possível de originalidade, que é bastante relativo, a gente sabe, mas tem esse impulso inicial, que pode ser pretensioso ou não, mas ele está ali no meio. E então a gente sempre começa por aí, a gente está preenchendo, né, algum tipo de silêncio. Agora, saindo um pouco da questão temática, e eu acho até tem a ver um pouco com o livro 17 da Colombe, que foi o que eu li, né? E eu acho que o Diário da Queda tem um pouco isso. A forma do livro também lida com isso, porque o que é silêncio exatamente? É falar de alguma coisa ou falar de algum determinado jeito, né? Esse avô está falando no caso do meu livro, né? Ele está falando do que aconteceu com ele, mas de um outro jeito. E isso é uma coisa que a literatura faz muito, né? É uma questão de forma no sentido de que a linguagem que é usada, a Colombe usa uma linguagem muito direta, de certo modo, na questão, né, do livro dela do 17, que é uma experiência de um aborto, né, que foi feito e tal. Mas o livro também tem muitas entrelinhas. Aquilo que ele fala é uma coisa, mas no momento que ele escolhe palavras para uma frase que vão descrever determinado fato, imediatamente pelo menos eu acredito que o bom leitor vê aquilo e percebe o que também não está ali, né? Toda escolha artística é uma escolha do que fica de fora também. Então é um tipo de silenciamento, né? E a arte como um todo ela faz isso, a literatura faz isso. Sempre quando você escolhe uma coisa, você está deixando outra de lado. E é nessa contraposição entre o que é dito e o que é não dito que está esse mistério, digamos assim, da arte, da literatura. Quando você consegue lidar bem com o que é dito e escondido, você está fazendo boa literatura, boa arte. Nem sempre é possível, né? Mas é o que a gente tenta. Oui, c'est très intéressant. Dans le livre de Michel,
le grand-père ne parle jamais de ce qui lui est arrivé. Il parle de façon très très distante, de façon très distanciée, et j'ai retrouvé exactement le discours qu'il y avait dans ma famille. Mon père disait on ne parle pas des choses qui fâchent, par exemple, et c'était appliqué de façon assez étonnante, disons que. Et moi, de façon inconsciente, j'ai continué à faire à rester dans le silence, même si je voulais écrire. Je me souviens pour mon premier livre sur mon grand-père, je racontais ma grand-mère, j'ai raconté cette enquête, et mon premier éditeur, qui était un extraordinaire éditeur, qui s'appelle Jean-Marc Roberts, hein, qui est mort aujourd'hui, il m'avait juste rajouté en ligne, en commentaire, rajoute un peu de toi, Colombe, rajoute un peu de ta chair. Et j'ai rajouté juste une seule phrase. J'ai pas réfléchi, j'ai ajouté une phrase. J'ai raconté que pourtant ça n'avait rien à voir avec mon grand-père, que ma mère appelait tous les jours sa propre mère, ma grand-mère au téléphone, que pour cela, elle s'allongeait sur son lit, elle posait sur son ventre un petit cendrier en marbre rose, elle fumait sa gitane sans filtre, elle enlevait les petits grains de tabac qu'elle mettait dans le cendrier, et elles avaient une conversation très ennuyeuse, un peu comme le texte du grand-père. Vraiment, des conversations médicales, sur la météo, la conversation n'avait aucun intérêt, et on sentait que toutes les deux étaient tendues. C'était une fausse conversation, elles ne pouvaient pas se parler de ce qui leur a été arrivé. Ce qui est arrivé à ma mère, leur est arrivé pour la guerre, ce qui est arrivé à la famille de ma grand-mère. Il y avait une conversation qui n'était pas possible. Et c'était terrible. Quand j'écris cette phrase, je ne suis même pas consciente de ce que ça veut dire. Et cette phrase, je l'ai reprise dans le livre d'après, et le livre d'après, je revenais toujours là. Et il m'a fallu écrire La Réparation des années après pour comprendre pourquoi je revenais toujours sur cette scène entre ma mère et ma grand-mère et les petits grains de tabac. Colombo, acho que uma coisa, né, que me tocou quando eu li seu livro é que, bom, né, você é uma feminista, você escreveu um livro sobre, né, você atua, né, em defesa dos direitos das mulheres, você escreveu um livro sobre a sua experiência do aborto, e eu queria te ouvir sobre a importância, né, de contar essa história sob a perspectiva das mulheres. Porque toda a reparação é um livro sobre a perspectiva das mulheres e das escolhas que elas tiveram que fazer. Et c'est pas un choix. C'est pas une réflexion analytique que j'ai avant. C'est parce que je peux pas faire autrement. Il y a un texte de Proust que j'aime beaucoup, qui s'appelle Contre Sainte-Beuve, qui est un texte sur la littérature. Et il dit d'une certaine façon que qu'il faut être intelligent pour écrire, mais c'est pas ça qui compte. La première vertu pour un artiste, c'est l'instinct. C'est l'instinct. C'est-à-dire que et j'écris de façon très rapide. Je réfléchis pas. Il fallait que j'écrive ce texte sur l'avortement, mais j'ai pas réfléchi avant en me disant je suis féministe et je vais écrire un texte qui raconte l'avortement et ça va être militant et je vais battre. Non. Annie Ernaux donnait une interview dans un quotidien français. Elle disait vous les filles, vous avortez, vous le dites jamais, et parce que vous ne vous le dites jamais, ce droit risque de disparaître. Et c'est comme si de me pointer du doigt. Toi, Colombe, tu as bénéficié de ce droit, tu n'as jamais parlé. Et je lis ça. Je prends mon ordinateur, j'ai pas réfléchi. Il fallait que je le fasse. C'est pas un projet littéraire, il fallait que je lui réponde. Et c'est tout. Ouais. Michel, você costuma pontuar em entrevistas que o Diário da Queda representou uma mudança na maneira de você tratar a identidade, passando a pensar lá de uma maneira que contemple a sociedade, né? E foi justamente nesse livro o primeiro que você tratou do judaísmo. Eu queria saber como tratar desse tema provocou essa mudança e por que você volta nele agora em Passeio com o Gigante. E aí já contar, né, um pouco do Passeio com o Gigante.
Antes do Diário da Queda, eu tinha livros que eram romances muito pequenos sobre questões muito individuais dos personagens, mas que eventualmente até falavam de questões maiores, né? Meu primeiro livro é sobre um juiz que toma uma decisão equívoca num processo judicial, então, de certo modo, eu estou falando também de algo maior. Mas eu estava dentro, digamos, da grande generalidade brasileira, ou grande generalidade humana, ou universalista, daquele conceito do pós-guerra, do universalismo, etc. Que quando a gente está dentro desse mundo, a gente não percebe o quanto a gente pode ser específico em algumas outras questões. O Diário da Queda, que para mim começou como o mesmo tipo de livro, eu fui percebendo na escrita, e principalmente depois com a reação, e eu acho que a reação é muito importante nisso, que ele, embora tivesse talvez o mesmo movimento dos outros, de falar do particular e por meio do particular falar do político, eu percebi que eu estava tocando em algo que era um pouquinho diferente. Isso veio muito, de novo, da reação das outras pessoas. E aí eu comecei a sentir que isso tinha a ver muito com a minha identidade judaica. Quando a gente começa a escrever um livro, a gente sempre lida um pouco com a gente, né, com a nossa própria identidade. E como a resposta a esse livro foi tão grande, eu percebi que essa identidade, na verdade, era mais forte do que eu inicialmente tinha percebido, porque a nossa identidade um pouco é o que a gente é, como a gente se sente, mas também como os outros nos veem, né? E no caso desse novo livro, que deve sair em março do ano que vem, o que aconteceu é que foi por circunstâncias históricas do Brasil, que todo mundo sabe, dos últimos 5 anos, eu comecei a achar que eu tinha que era quase eu não vou usar a palavra dever, porque ela não combina com literatura, mas era quase um imperativo meu, dentro daquilo que eu já tinha passado durante a reação ao Diário da Queda, de me entender melhor como parte de uma tradição, de uma cultura, etc. Eu senti que esse imperativo estava na minha frente, e eu deveria, de novo, me pronunciar sobre esse tema por meio de um livro. Então, esse foi o impulso inicial. Esse livro, sem entrar em muitos detalhes do enredo, basicamente ele fala das divisões da comunidade judaica nos últimos anos, e em especial no Brasil. Isso já está um pouco no Diário da Queda, mas talvez muito sutilmente, muito metaforicamente. É um livro que olha muito para trás, né, para falar do presente, claro, tudo, mas ele tem a ver com a questão do trauma histórico da Segunda Guerra, muito fortemente ligado a isso. E esse livro de agora, ele é um pouco mais ligado a questões atuais. Claro que a Segunda Guerra vai entrar ali e tudo, mas atuais no sentido de 48 para cá, da fundação do Estado de Israel para cá. Então, acho que seria essa a diferença básica, e isso vem a dar no que a gente está vendo hoje dentro da nossa comunidade, na relação da nossa comunidade com as outras comunidades. Em tudo isso, a presença do Estado de Israel, a criação do Estado de Israel é muito importante. O livro Diário da Queda tem uma pequena referência a isso, as pessoas às vezes não sei se todo mundo percebe, mas existe uma frase lá no meio que eu coloquei, porque durante a escrita dele eu pensava, falo de Israel, não falo de Israel, acabei não falando diretamente, mas existe uma referência a isso. E na época é óbvio que eu nem pensava em voltar a escrever, eu achava que era a última vez que eu escreveria sobre esse tema, mas olhando hoje, essa frase ela é quase profética, digamos assim. Ela daria quase para usar no novo livro ela como um epígrafe, digamos assim. Mas ela foi um pouco a raiz daquilo que acabou me impulsionando a escrever esse novo livro tanto tempo depois. E eu comecei em 2021, entreguei agora, né, para a editora em outubro. E eu entreguei praticamente, acho que foi na semana que estourou a guerra. Então, ele não era um livro sobre essa guerra, mas ele vai acabar virando um livro também sobre essa guerra, porque é assim que funciona a literatura, né? A recepção dos livros foge muito ao controle de quem escreve, e ela acaba sendo o que ela é naquele momento em que o livro é lido, né? Isso é uma coisa bonita da literatura, né? Às vezes é terrível, mas às vezes pode ser bonita, e a gente tem que lidar com ela quando a gente escreve. Qual é a frase? Eu não lembro. Eu não lembro de cor. O livro está aqui. Mas era alguma coisa sobre, assim, essa coisa. Eu acho que era basicamente algo sobre ser minoria e ser maioria, né? Porque a noção de minoria
que a gente tem, né, desde sempre, quem é judeu, cresce com algum contato com essa tradição, a gente tem essa noção de ser eternamente minoria, mas o fato de ser minoria é uma questão identitária relacional, como todas as questões identitárias. Você é maioria em algum lugar, você não é maioria, você é minoria em outro, né? Você é maioria num, minoria em outro. Você é o oprimido uma vez, você é o opressor em outras vezes. O Diário da Queda fala muito disso, né? Mas ele não naquele momento não estava fazendo uma relação específica com a questão do Oriente Médio, e nesse caso agora do novo livro tem um pouco mais diretamente ligado, né? Colombo, e pensando nisso, né, eu lendo o seu livro, e tem ali um momento que você vai para Israel para fazer as pesquisas, né, fazer as entrevistas, e você faz aquela viagem, né, aquele passeio até a Cisjordânia, e conversa ali com um palestino, e aí eu falei, né, eu queria que você falasse dessa contemporaneidade, porque é isso, o livro foi lançado há 12 anos atrás, você leu o livro, hoje está ali, né? Está tudo ali. Merci. Effectivement, c'était important pour moi d'aller en Cisjordanie, dans les territoires occupés, de comprendre que d'être d'une humanité commune. Quand j'ai écrit, j'ai aussi lu et vu les films de Ritipan qui parlent du génocide au Cambodge. J'ai aussi les livres de Scholastic Mugakamba qui parlent du génocide au Rwanda. C'était très important pour moi de raconter qu'il s'agit d'une histoire. L'histoire de la destruction et d'exil, elle est universelle. Que la peur n'appartient pas qu'aux Juifs. Que se sentir exclu, de se sentir... le sentiment de peur surtout. On l'a tous traversé, voilà. En Cisjordanie, à Gaza aujourd'hui, Ouïghours en Chine. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on perd il y a une telle polarisation, obsession par ce qui se passe à Gaza, qu'on oublie que la catastrophe, elle est universelle, que les Juifs ne sont pas des meilleures personnes que les autres. Mais quand j'ai écrit ce livre, il y a 10 ans, je me suis dit, c'est bon. J'ai écrit cette catastrophe familiale et je peux passer à autre chose. Voilà, c'est bon. Et c'est un échec. Je vois bien, ce qui est très intéressant, j'ai eu beaucoup de rencontres sur 17 ans ici, et beaucoup de questions portaient sur l'histoire de ma famille. J'étais étonnée. Mais comme dit Michel, les livres continuent à vivre. À vivre, à grandir, à se transformer. Et je vois bien maintenant le lien qu'il y a entre 17 ans et la réparation. Par exemple, quand j'étais enceinte à 17 ans, et pendant très longtemps, j'imaginais que j'étais enceinte d'un petit garçon. J'avais été enceinte d'un petit garçon. Il était inimaginable pour moi que ce soit une petite fille. Peut-être que j'aurais pas été capable d'avorter si c'était une petite fille. Donc j'avais décidé, ça aurait été un petit garçon que j'avais, et cette pensée c'était possible, j'ai pu avorter. Une petite fille à cause du sceau de Salomé, cette petite fille dont il ne restait rien, m'avait dit ma mère. Peut-être que l'avortement aurait été impossible. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais on a juste une dernière chose, c'est effectivement dans tous les livres, vous parlez il y a quelque chose d'étonnant, c'est que on écrit quelque chose, et puis c'est toujours dangereux parce qu'il y a toujours une part de prémonition. Il y a toujours, on invente des choses, on fait de la fiction, même si je raconte la vérité, j'ai fait de la fiction. J'invente, je transforme, et puis les choses, il y a des phrases dans le livre, et elles arrivent. Elles arrivent. C'est pour ça que la fiction est dangereuse et puissante. C'est que les phrases arrivent. Eu esqueci de contar para vocês, mas acho que todo mundo sabe já, que podem mandar perguntas, tá? Por escrito.
Eu vou começar a fazer daqui a pouquinho. Antes, Colombo, você sabe que aqui no Brasil a gente é fascinado pela Annie Ernaux, né? Quando ela veio aqui o ano passado, foi assim um furor, né? Então, gostaria que você falasse um pouco, né? Você falou muito sobre a vergonha, que é justamente o título de um dos livros dela. E você, né? O seu 17 anos, obviamente, é muito inspirado e aconteceu por causa do acontecimento. Então, gostaria que você falasse sobre o impacto da literatura da Annie Ernaux. Je pense que j'ai commencé à lire Annie Ernaux, j'avais 17 ou 18 ans. Je me souviens plus de quel livre. Elle parlait de ses parents, de son père, de sa mère. Et elle vient d'une famille qui socialement n'est très loin de la mienne. Ses parents tenaient un café ouvrier en Normandie. Moi, je suis née à Paris dans une famille de médecins. Et pourtant, quand je la lisais, j'ai eu le sentiment que je ressentais exactement ce qu'elle écrivait sur sa honte sociale. Elle dit qu'elle voulait venger sa race. Elle le dit, il y a une colère dans l'écriture d'Annie Ernaux. Je ne suis pas quelqu'un en colère, je suis peut-être quelqu'un qui a un sentiment de tristesse, mais en tout cas, quand je la lis, j'ai le sentiment que je comprends exactement. Je me souviens d'un de ses livres, peut-être La honte, elle parle de sa mère qui a une tache d'urine sur sa chemise de nuit et qu'elle en ressent de la honte. Et cette tâche, j'avais le sentiment que je la connaissais, je la reconnaissais. Je la reconnaissais, cette tache d'urine. Qu'elle tachait aussi les vêtements de ma mère, de ma grand-mère. Il y a un livre d'Annie Ernaux que j'aime beaucoup qui s'appelle Passion simple. Je ne sais pas s'il est traduit, oui. Et où elle raconte pendant 1 an qu'elle a attendu un homme. Et la dernière phrase du livre est magnifique, j'y pense souvent. Et elle dit que pendant longtemps, elle pensait qu'une vie accomplie, luxueuse, c'était quand elle était jeune, c'était posséder des vêtements ou acheter des livres, avoir une réussite professionnelle. Et elle dit maintenant, je sais que le luxe, c'est d'attendre un homme. C'est cette attente, c'est de vivre une passion pour un homme. Cette reconnaissance de sa propre honte, je trouve que c'est magnifique parce qu'on la partage tous. Voilà. Et elle nous l'offre, cette humiliation, qui est aussi un luxe, qui est aussi une grande richesse sur laquelle on peut revenir. Et oui, Annie Ernaux est un écrivain très important pour moi, mais je ne suis pas la seule. Michel, você, os seus livros mais recentes, né? Em todos eles tem ali você trata de violências que são muito presentes no nosso dia a dia, né? Então, no Tribunal da Quinta-feira é o cancelamento, que na época acho que nem tinha o nome de cancelamento, né? Quando você lançou o livro. O cancelamento nas redes sociais. No Solução de Dois Estados, a polarização que vivemos nos últimos anos, né? E eu achei até uma das entrevistas que você deu, né? Que a pessoa até usou, né? Aquele momento ali que a gente viveu em 2018, que a gente pensava como vou encontrar os familiares, né? No final do ano, se cada um, né? Estamos tão em lugares diferentes. Eu queria saber, né, usando ali o termo da Conceição Evaristo, né, das escrevivências, essas escrevivências que você teve, né, nesses últimos tempos todos, que você qual a conclusão que você consegue chegar da raiz dessas violências que nos atravessam? Alô? Você está falando historicamente ou em relação a mim mesmo? As duas coisas. Bom, vou primeiro falar de mim, então. Talvez já fale de tudo, né?
Esses livros, esses 2 últimos livros em especial, que são posteriores ao Diário da Queda, e o novo agora também, eles têm uma questão que para mim é muito importante e, de certo modo, ela é política também, dentro daquilo que eu respondi na primeira pergunta sobre autoridade narrativa, etc. Essa questão começou nos últimos anos a me preocupar muito, e a questão é desse cerceamento um pouco da liberdade de escrever ficção. Como que eu comecei a lidar com isso? Foi investindo muito, pensando muito na questão da forma dos livros, da arquitetura. Então, o último livro, Solução de Dois Estados, ele é uma espécie de reprodução, é uma transcrição de entrevistas que foram feitas para um documentário que acaba nem existindo, né? São sobras assim daquele documentário e tal. Então é quase como se eu saísse de mim e apostasse totalmente na voz daqueles personagens do livro. Não tem um narrador, são 3 narradores diferentes e mais um monte de cacos ali no meio, né? De restos, né? De outras gravações, de matérias de jornal, etc. Então é quase como se eu diluísse essa questão do narrador. E o novo livro é um pouco isso, né? Uma pessoa que está fazendo o personagem é um empresário judeu que está arrecadando dinheiro diante de uma plateia de empresários judeus. Então é o discurso dele que é entremeado, né, por um diálogo que ele tem, numa coisa meio onírica, com um coro de vozes, é uma coisa muito fora daquilo que eu fazia lá nos primeiros livros, que era aquela coisa um pouco da voz única e tal. Então, esse distanciamento formal, digamos assim, é quase que um comentário meu sobre essa questão da autoridade narrativa. Aí você pergunta sobre as violências brasileiras, um pouco... Eu acho que passa aí um pouco, a questão acho que passa um pouco por aí, porque, de certo modo, esse distanciamento e de tirar de mim o foco narrativo de eu como pessoa, escritor branco, homem, da minha idade, etc., etc., eu acho que eu comecei a me sentir um pouco mais à vontade para falar das coisas, né? Então uma coisa passa pela outra, né? A forma que eu encontrei, que é um narrador um pouco mais diluído, que tira de mim esse peso, eu como pessoa, me permite falar coisas que eu como pessoa, inclusive, não falaria, né? Eu boto na conta do narrador, como você falou, né? Como a Colombo falou, de coisas terríveis acabam sendo ditas pelos narradores. Isso é uma prerrogativa muito importante, muito bonita da ficção, que eu cada vez mais acho importante investir nela. Quem que está por trás disso? Claro que sou eu. Mas quem que sou eu? Aí é uma outra questão. Eu estou chegando, já fiz 50 anos esse ano, estou já naquela idade que a gente começa a ter um pouquinho mais de balanço de vida, etc, etc. E essa semana, quando estava pensando, né, no que a gente falaria aqui, ontem eu até comentei com a Colombo, a gente tomou um café, eu estava lendo aquele livro, o que me ocorreu, né, foi ler aquele livro do Georges Perec, que é o Ellis Island, que é um poema que acabou de sair no Brasil, né, pela Círculo de Poemas, recomendo muito, que é uma visita do Georges Perec, que teve uma mãe, né, que morreu em Auschwitz, acho que foi, né? E ele é um escritor francês muito importante para quem conhece e tal. Ele visitou a Ellis Island, que é o entreposto onde chegavam os imigrantes em Nova York, né, depois da guerra e tudo. E ele foi convidado, acho que por uma rede de TV, para fazer um roteiro de um documentário, uma coisa assim. E ele esteve lá e escreveu esse longo poema. E é um poema muito bonito sobre essa questão de deslocamento, de inadequação ao mundo. E ele faz em determinado momento, pena que eu não trouxe aqui para ler o trecho, ele diz muito explicitamente, né? Eu senti vendo essas coisas, todos esses documentos, esses relatos, né, dessa história que tem lá, algo muito indefinível, muito, às vezes muito incômodo, muito deslocado, mas que eu mesmo, não sendo uma pessoa religiosa, não tendo tanta ligação com a cultura judaica e tal, identifiquei muito com a condição de ser judeu. Então, acho que, de alguma maneira, essa diluição dos narradores, dos últimos livros e tal, que é um pouco como aquela coisa sair de si, porque você é e não é, você está e não está, você está aqui, você está lá. Isso tem muito a ver com a condição do judeu, principalmente a condição do judeu da diáspora. O novo livro, esse empresário, evidentemente que ele é ligado ao discurso... Pardon. Esse personagem do novo livro é muito ligado a uma noção triunfalista judaica, que é a noção sionista de direita, digamos assim. Mas eu botei esse personagem lá não é para julgá-lo também, né? É para ter um contraponto ele com as outras pessoas com quem ele encontra e tudo.
para ter um pouco essa noção assim desses debates internos que a gente tem dentro da comunidade. E eu acho que o movimento de colocar o debate é muito judaico, né? Eu não vou me botar numa posição de dizer que eu estou certo, que está todo mundo errado, em relação a todos esses assuntos que a gente está vendo hoje, sendo debatidos, né? E por isso que eu acho o slogan do festival, eu acho muito adequado, né? Um festival que faz mais perguntas, eu acho que isso é muito da condição judaica, e eu acho que é isso que eu tentei trazer para esses últimos livros e continuo, espero, trazendo para os próximos. Oui, Pérec, c'est dans Ellis Island où Pérec dit, il essaie de définir ce que c'est qu'être juif, et il dit c'est une incertitude inquiète. Oui. Et aussi une désignation. A Débora mandou uma pergunta que foi para Colombo, mas eu acho que cabe aos dois. Colombo fala de carregar a identidade judaica como um peso. É possível falar desse lugar com leveza? É possível também se libertar dessa identidade judaica no seu trabalho como autor? Autora? Oui, c'est important. Je me souviens que quand j'ai commencé à écrire le livre sur ma famille, je suis allée voir une de mes cousines en Israël qui, elle, savait. Et elle m'a dit, si tu veux savoir ce qui arrivait dans notre famille pendant la guerre, il faut aussi que tu saves qui elle était avant la guerre. Quelles recettes de cuisine on faisait. Qui on aimait. La vie aussi. Pas seulement la destruction, la vie aussi. Ta grand-mère avait un amant, par exemple, qu'elle retrouvait. Et effectivement, c'est très important de retrouver cette vie-là. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'avais tellement peur de raconter l'histoire de ma famille, c'est que je veux être quelqu'un d'heureux, j'aime mettre des robes, j'aime me baigner dans la mer, j'aime manger. Et j'ai peur que d'écrire sur la Shoah détruise tout ça, que je sois plus capable après de manger avec plaisir, d'aller nager dans la mer, de choisir des robes. Et heureusement, ça ne m'a pas empêché, même si il y a une phrase de David Grossman que j'aime beaucoup, l'écrivain israélien. Il dit quand on met ses mots propres sur ce qui nous arrive de plus catastrophique, et ces mots propres sont en italique. Ça les rend pas excusables, mais on n'en est plus les victimes. Comme dit Michel, l'auteur du livre, mais je crois que ça marche aussi pour le lecteur, tout d'un coup, il prend le pouvoir. Il va utiliser ces mots-là, il va faire quelque chose de ça, de cette catastrophe. Il en fait quelque chose. Elle reste. Mais on peut peut-être pas la regarder, mais en tout cas, on n'en est plus victime. A pergunta era se era possível tratar com leveza. A minha resposta sempre vai ser a mesma hoje, né? Tudo é possível. Pardon, né? j'ai pas répondu à la question. Se a gente é ficcionista, você pode fazer o que você quiser, né? E no caso da cultura judaica, existe uma óbvia tradição de tratar com, não sei se dá para chamar de leveza, mas o humor com que muitos artistas judeus lidaram com essa questão é um tipo de leveza, é uma leveza meio tragicômica que varia assim entre a coisa mais distensionada e algo muito grave, etc., é muito típica da literatura judaica. Agora, também, às vezes, é um estereótipo visto de fora, né, que todo judeu necessariamente tem humor judaico, etc. Não é o único povo que tem esse tipo de humor. O brasileiro tem, se a gente pensar nas piadas que a gente faz com tragédias aqui, de certo modo a gente tem isso também, o russo também, todo mundo tem, né? Na verdade, todos os povos fazem isso. Os judeus acabaram tendo essa imagem que foi construída por eles mesmos, ou vista, né, ou construída de fora, mas que, de fato, ela corresponde a uma realidade. Agora, dentro da própria literatura, não digo literatura judaica, mas a literatura produzida por autores e autoras judeus, judias, existem vários espectros, né, dessa leveza ou dessa falta de leveza. Você vai ter os autores, obviamente, engraçados, né, os
Woody Allen da vida, como você vai ter o Imre Kertész falando né, da sobrevivência ali, né, na coisa dos campos de extermínio e tudo. A questão para mim sempre é que depende muito de quem vê, de quem lê. Eu li o Kertész e é tão árido e é tão grave que alguma hora você vai começar a rir ali no meio. E eu acho que ele sabia disso. Eu tenho essa impressão, eu tenho essa ideia. Um dia eu quero escrever sobre ele como um autor engraçado, digamos assim. É uma coisa meio inusitada, mas eu acho que funciona muito isso. O Kafka era assim, né? Ele ria muito das coisas dele, tem gente que acha engraçado, eu acho engraçado o Kafka, mas tem gente que vê aquilo como uma extrema gravidade. Então sempre está um pouco nos olhos de quem olha para aquilo. No processo criativo de quem está produzindo aquilo, né, que é uma das pontas da literatura. A literatura não é só feita do que é escrita, é de quem lê também, né, é um processo. Mas na ponta de quem está escrevendo, está criando, como existe liberdade total, como eu acredito, é possível sim, claro, é possível. Falando do leitor, né? Como é que passou a ser a relação de vocês com os leitores depois que o Diário da Chiara foi publicado, a Reparação, os livros que você escreveu sobre o seu avô, seu pai? Quand j'ai lu mon premier livre, j'étais étonnée que chaque lecteur prend le livre et en fait autre chose. Son imaginaire, son identité, son histoire, les conditions dans lesquelles il l'a lu, ce que a priori il pouvait penser de moi, de ce qu'il allait lire, transformait le livre. Et c'était plus le même livre. Que le livre se transforme, flotte, vive. Ça c'est toujours un grand étonnement de ce qu'on. Je pense qu'à chaque fois que je publie un livre, c'est terminé. Et je vois que les livres continuent. Ils vivent leur vie. Quand je pense à la réparation, je me dis aujourd'hui, je le créerais différemment. Et en même temps, ce que je vivais quand j'écris ce livre, le tumulte dans lequel j'étais, l'inquiétude, la peur, le sentiment de culpabilité, de ne pas être légitime, la question qu'on posait... Maintenant, j'en ai honte. Mais je pense qu'elles sont importantes d'avoir été écrites comme elles ont été écrites à ce moment-là. Et je suis étonnée, effectivement, ici au Brésil, que les questions reviennent sur ce livre, comme s'il n'était pas périmé. J'avais le sentiment d'arriver au Brésil que c'était périmé, que c'était qu'il fallait que ce livre, je le réécrive entièrement. Et je me rends compte ici que non, ça fait partie de mon histoire, même si j'aimerais m'en débarrasser. Et j'ai accepté. Si j'ai encore 2 minutes, il m'est arrivé un accident d'un train il y a 2 ans. Mon dernier livre se passe en Suisse et je passais toutes mes vacances en Suisse quand j'étais petite parce que je pense que pour mes parents, c'était un moyen d'échapper à l'histoire familiale. Et écrire ce livre, c'était aussi un moyen, je me disais, d'échapper. Je vais écrire un roman suisse, ça sera très joli, il n'y aura pas de catastrophe. Et je me souviens que j'allais prendre un train pour Genève. Et quand je prends un train, je suis toujours un peu angoissée. Je pense que c'est un truc comme... J'ai mal au ventre. Et là, je vais très très mal. Et je me dis, mais c'est ridicule, je vais juste prendre un train pour la Suisse. Il y en a toutes les heures, si je le rate, c'est pas grave. Et j'étais vraiment, je me trouvais vraiment idiote. Et j'arrive à la gare et je vois que le train est indiqué, mais avec je sais pas, une marque spéciale, je ne reconnais pas. Mais je suis toujours aussi angoissée. Alors que je suis à la gare, je ne vais pas rater le train, il est là. Et j'arrive devant le train et c'est un train rouge et noir. Et je me rends compte que c'est un train allemand, c'est un train de la Deutsche Bahn. Et je rentre dans le train, c'est un peu irréel. Je suis toujours un peu angoissée, mais je m'assois, c'est très confortable. Et là, je pense, est-ce que j'ai mon billet de train? Je ne trouve plus mon billet de train. Donc, je cherche partout, je le retrouve et je pense à une blague que faisait ma mère. La seule blague que faisait ma mère, c'était celle-ci, pour parler d'humour. Aujourd'hui, quand on va en Allemagne, il faut payer son billet de train. Et je pense à cette blague de ma mère, j'ai mon billet de train et tout va bien, je suis soulagée. Mais ce qui était intéressant, c'est ça. Pourquoi mon corps était aussi angoissé de prendre ce train allemand? Est-ce que mon estomac a un don de voyance?
pour savoir que j'allais prendre un train allemand. Et je suis arrivée en Suisse. L'ami avec qui j'ai rendez-vous était médecin et je le raconte. Et il me dit, mais en fait, ton inconscient a vu que ce train était allemand et pour toi, on ne sait par l'épigénétique que le stress se transmet en génération et que pour toi, prendre un train allemand est toujours dangereux. Et que cette histoire, eh bien, je ne pouvais pas m'en débarrasser. Je devais vivre avec. Je pouvais m'acheter autant de robes que je voulais, je pouvais nager autant de mer que je voulais, je pouvais manger autant de glace que je voulais. Cette histoire, je m'en débarrasserai pas. Antes de passar para o Michel, eu queria saber o seguinte: você, falando ainda sobre a recepção, né, do leitor e o território, você no livro faz uma viagem para a Lituânia, né, para os lugares onde a sua família morava e tal. O livro, quando você fez a turnê de lançamento, quando você passava por esses lugares, como é que era a recepção das pessoas nesses lugares? Alors, j'étais inquiète, parce que les gens allaient savoir que je suis juive. Hein? C'était écrit dans le livre. Et j'avais toujours, dans les salons, un moment d'appréhension. Est-ce qu'ils vont me reprocher d'être... Oui, j'étais inquiète. Et à part une ou deux exceptions près, je me souviens de quelqu'un qui avait pris le livre et qui m'avait dit « Ah, mais c'est un livre pour les juifs ». Ça, c'était difficile. Je ne pense pas que ce soit un livre pour les juifs. C'est une histoire... il y a un crime contre l'humanité, c'est une histoire universelle. Et aujourd'hui, je vois que la Shoah, elle est repoussée, c'est une histoire pour les juifs. C'est pas le sentiment que j'ai eu quand le livre a été publié en France. La plupart des lecteurs, heureusement, n'étaient pas juifs. Et les questions que j'ai eues ici, c'était pas des auditeurs juifs, je ne pense pas. Et c'était important voilà, qu'on puisse le partager en dehors de la communauté juive. Sinon, c'est pas intéressant. Mais je me souviens de cette peur que j'avais. Les gens prenaient le livre, ils vont savoir que je suis juive. Michel, você, por outro lado, né, teve dois tipos de recepção. A recepção aqui e também a recepção no exterior. Queria que você contasse como foram essas duas experiências. Você tinha perguntado originalmente sobre o Diário da Queda, né? Que eu acho que é o caso também, né, dessa pergunta sobre o exterior. Até então eu já tinha tido, eu tinha 4 livros e já tinha participado de debates e tudo, mas eu acho que não numa quantidade como eu passei a participar depois do Diário da Queda. Então, e o Diário da Queda até hoje, eu participo de eventos, estamos participando hoje, estamos falando do Diário da Queda, que é um livro que surgiu num contexto X, né, de 2011, e hoje é um contexto completamente diferente. Essa semana, a Vivian está aqui, a gente fez um clube de leitura do livro, lá na Federação, né, a Federação Israelita, e foi a primeira vez que eu falei desse livro depois dos eventos, agora de outubro e tudo, e foi uma coisa que a gente até conversou. É incrível como, depois de tanto tempo, esse livro assim que me obrigou a pensar muito sobre o meu próprio processo de escritor, coisas que os outros livros não tinham feito, ele segue fazendo isso. A coisa mais legal de encontro sempre é obrigar você a pensar naquilo que você fez. Se você não quiser fazer isso, você não vai a encontro. Então, indo a encontros com leitores, você acaba mudando a sua própria visão sobre o livro, porque você tem que pensar a respeito, e pensar a respeito é sempre formular ideias novas. Mesmo que você fale a mesma coisa que você já falou, você vai falar de um jeito diferente, e isso cria dentro de você uma ideia um pouco diferente daquilo que você fez, né? Então a gente segue fazendo isso até hoje, é um dos efeitos do livro. Esse provavelmente é um livro que vai me acompanhar, não sei, talvez enquanto eu estiver vivo, e eu sempre vou ter que, aqui e ali, falar sobre ele, e ele vai acompanhando as mudanças do mundo, e ele mudou muitas vezes. Eu vou em escolas, hoje, no fim do ano passado, eu fui lá em Santa Catarina, falar, não é, numa comunidade muito ligada à questão alemã e tal, e era no meio do segundo turno ali das eleições, e é um lugar muito fortemente ligado ao bolsonarismo. Então eu estava um pouco receoso, porque também tem participação no Twitter, em que eu me manifesto sobre essas coisas. Eu achava que eu ia sofrer, sei lá, uma sabatina, alguma coisa sobre isso. E cheguei lá, fui muito, muito bem tratado por todo mundo. E as questões que surgiam na escola de filhos de imigrantes alemães ou de netos, enfim, eram um tipo completamente diferente daquele que
As meninas lá estavam perguntando por que não tem personagem mulher no livro, sabe? O mundo vai mudando tanto e isso vai surpreendendo você, porque isso entra dentro do livro. O livro acaba virando isso também, né? Então acaba sendo uma coisa muito legal. No exterior, assim, só resumindo, uma das experiências a mais interessante, eu acho, foi na Alemanha mesmo, claro, porque o livro saiu até na Polônia, eu tive na Polônia, mas é diferente. Na Polônia, que é o caso, né, dos campos de extermínio e tal, mas eu tive muito com pessoas do meio literário e artístico, que são pessoas muito mais acostumadas com essas questões, né? Na Alemanha, não, eles me botaram numa mini turnê lá por cidades, em que eu acabei encontrando leitores, até gente que nem tinha ouvido falar do livro, que foi lá ver, era o evento local da cidade e tal. E então eram pessoas muito mais, entre aspas, comuns, se dá para dizer isso. Ou seja, não eram pessoas do meio literário, digamos assim. E aí tinha essa questão, né? Porque eu indo para lá, tinha várias dúvidas. Primeiro, se eles querem que eu fale de algo que, de repente, né, a Alemanha, historicamente, tem uma questão, né, com isso e tudo, e que eu acho que até trabalhou muito bem, historicamente, muito mais do que o Brasil tratou de ditadura, escravidão, etc. Eles têm um programa já de muitos... Pô, daqui a pouco está fazendo... Daqui a pouco faz 100 anos, né, do negócio. Né? Não falta muito para fazer. E tem gerações e gerações já que estudaram isso na escola de uma maneira muito mais explícita e interessante do que a gente estuda aqui no nosso passado. Então eu fui para lá com essa sensação, com a sensação de que talvez eles achassem que eu estava explorando um tema que botava coisa no colo deles, ou o contrário, né, que eles deviam algo a mim, ou coisa do gênero. Eu não sabia muito o que esperar. E o que aconteceu aqui nessa turnê por cidades pequenas, tal, eram umas coisinhas muito precárias, né? Eu lembro que no encontro que teve mais gente, tinha bastante gente, tinha 70 pessoas, sei lá, 80, era numa espécie de uma loja de ferragens. E aí, quando eu comecei a falar, eu ficava olhando para aquelas coisas penduradas, lata de tinta, não sei o quê. E aí dá uma rebaixada, né, na solenidade da coisa. E foi importante até porque eu me dei conta, assim, a maioria ali, tinha muita gente da minha faixa etária, digamos, de 30, 40 anos na época, eu tinha uns 40 e poucos. É claro que ninguém ali viveu nada, né? Às vezes, talvez o avô da pessoa tivesse vivido, não sei de que lado estava ou não, também não é tão importante. A pessoa cresceu, ela também não pode responder pelo que o avô fez ou deixou de fazer. Então, eu pensei que, quer dizer, ela não pode responder, mas ela é envolvida com isso. Assim como eu não passei por nada daquilo, mas, de certo modo, chegou até mim por narrativa indireta, por essa questão da memória, etc. Então, eu me dei conta que, na verdade, eles estavam na mesma situação que eu. A gente era segunda ou terceira geração de algo que não diz respeito à nossa experiência direta, digamos assim, mas que tem a ver com a nossa experiência, porque a gente também cresceu nesse meio. E aí foi muito mais fácil, a conversa foi muito mais para esse lado, e foi muito legal. Pessoas muito comuns, assim, eu digo o cara da cidade, o cara que tem um bar na cidade, outro açougueiro, não sei o quê. E eles faziam perguntas sobre... Alguns tinham lido, outros não tinham lido, mas eles faziam muitas perguntas sobre isso. O que é ser brasileiro, estar numa segunda ou terceira geração de quem sobreviveu e tal. E isso deu uma irmandade ali para a coisa, momentânea, ali, de 1 hora, 2, mas que foi muito legal. Foi uma das coisas mais legais que eu acabei fazendo nessa longa trajetória aí, depois que o livro saiu. Muito legal. Tem uma pergunta aqui da Rosane. Como não fazer um livro panfletário pedagógico quando se trata de uma questão sociopolítica? Parce que, encore une fois, je ne réfléchis pas quand j'écris. Je suis pas spécialement intelligente quand j'écris. Je cherche pas à convaincre qui que ce soit. Je suis pas militante quand j'écris. Je suis pas féministe quand j'écris. J'écris ce qui m'est arrivé. J'essaie de trouver les mots les plus justes, les plus directs. Être le plus près des faits, mes souvenirs, ce qui s'est passé, même si évidemment je les transforme, ça devient une fiction, je me relis et j'écris d'abord très vite puis je me relis et là je vais essayer de construire quelque chose, que ça soit, je vais les tordre, je veux que ça soit très fluide, je pense à l'écriture, mais je pense pas à convaincre. Je pense juste sur l'écriture et aux mots. Je veux que la personne qui commence le livre ne s'arrête pas.
Voilà. C'est ça qui compte, c'est l'écriture. Mais convaincre et être pamphlétaire ou militant, tant mieux. Après, je vais arriver à convaincre. Mais je ne crois pas que ce soit l'objet de la littérature de convaincre. Si c'est un objet. Oui. Eu volto de novo à questão da liberdade e da forma, né? Essa noção do panfletário ou não, que eu tinha muito no início de carreira, né? De não tentar fazer algo muito ligado. Tá? Ao longo do tempo também eu fui percebendo que é uma questão de certa maneira formal. No sentido assim de eu estava falando antes dos livros, dos últimos livros que se distanciaram da ideia do narrador e começaram a botar muita coisa na boca do personagem, mais explicitamente, pelo menos, isso significa que esse personagem ele pode ser panfletário, não sou eu necessariamente que sou. Então, quando tu não tem uma voz unificada atrás, eu acredito que né, eu sempre acreditei nisso, né, tu pode fazer qualquer coisa num livro, inclusive ser muito panfletário. Só que quem vai ser panfletário é aquele personagem, aquela personagem, no que eles dizem. Aí você pode, às vezes você resolve isso dentro do livro, fazendo um embate entre eles, ou o caso do Solução de Dois Estados, tem muito isso, mas isso não é também necessário, às vezes, por que não fazer um livro inteiro narrado por alguém muito panfletário e que, confiando na inteligência de quem lê, no senso de ironia daquela pessoa que lê, você, na verdade, não está sendo panfletário, você está, talvez, até nessa questão de convencer ou não, você está convencendo do quê? Depende do quê? De uma ideia prescritiva, meio restritiva, isso é uma coisa. Agora, convencendo ou tentando sensibilizar as pessoas no sentido de que as coisas são mais complexas do que elas são e tal, e também num nível, às vezes, muito pequeno, de leitor individual. Né, não é que eu não vou salvar o mundo, evidentemente, nem ela, nem ninguém que escreve, mas um conjunto de livros de um determinado período que incutem nos seus leitores pelo menos a percepção de que existe um deslocamento possível de sensibilidade, de ideias, e que aquilo vai ampliar um pouco a maneira das pessoas verem o mundo, mesmo que elas sejam monstros nas suas vidas pessoais e públicas, isso acontece muito, mas se você conseguir uma frestinha ali no meio, acho que já funciona. Eu não diria talvez um livro individualmente, mas muitos livros que têm esse tipo de abordagem, e eu acho que os meus, pelo menos os mais recentes, têm tido. Então é isso que eu vejo, é assim que eu vejo essa questão, eu não penso mais em termos muito definitivos sobre a palavra panfletária, né, o conceito de panfletarismo. A gente está chegando ao final do nosso papo. Tem uma pergunta aqui que eu achei bonita, que eu acho que a gente pode encerrar com ela. A pessoa não assinou. São vocês que escrevem sobre a Shoah ou é a Shoah que acabou escrevendo sobre vocês? Posso tentar. De uma maneira geral, como eu falei, né, a identidade é relacional. Então, vou tentar não tentar ser muito filosófico de botequim aqui, mas assim, eu não existo, né? O que é o mundo para mim? O mundo é o que eu filtro, né? Na verdade, ao contrário, só eu existo. O que eu estou vendo aqui talvez seja uma ilusão, talvez eu esteja numa cama de hospital sob efeitos de remédio imaginando vocês aqui. Então é claro que sou eu, né, que filtro a coisa, pelo menos, e recrio a coisa. Então, assim, no caso da Shoah ou de qualquer outro fato, ela chega até mim, mas o jeito como isso vai para a página, a escolha da ordem das palavras, se vai ser um romance, se não vai ser, se o tom vai ser né, se vai ser o gênero, comédia, tragédia, se o tom vai ser realista ou não, tudo é escolha, no fundo, minha. Às vezes são escolhas meio intuitivas que elas vão surgindo no momento que você escreve, porque você percebe que uma coisa funciona melhor, outra não, e você vai na que funciona melhor. Então tem uma certa, né, aleatoriedade nisso, mas no fundo quem está ali pilotando é uma pessoa, né? A gente não pode também chegar ao ponto de diluir totalmente a identidade de alguém. Na medida do possível, esse procedimento de diluição de narradores é uma tentativa de sair um pouco de mim, mas ela tem seus limites também, porque no fundo o livro é meu, sou eu que estou assinando na capa, e então acho que a resposta vai muito por aí. Je crois que c'est impossible de sortir de soi. Proust disait ça, que l'être humain est un être qui ne peut pas jamais sortir de soi, qui est enfermé en lui. Et moi, je suis dans un combat permanent.
entre le monde extérieur que je voudrais atteindre ou échapper. Le passé, l'identité, pour être moi-même. Et je dois lutter entre permanence, entre ce que je suis à l'intérieur de moi et ce monde extérieur qui me bombarde, qui m'inflige des catastrophes. Et moi, je voudrais échapper. Et je sais que c'est impossible. Donc, je suis en permanence dans un combat contre la Shoah, contre le passé, contre l'histoire, contre le monde. Et puis, j'accepte. C'est ainsi. On fait avec. Et on se démerde, je dirais. Chegamos ao final. Gostaria de agradecer ao Michel, à Colombe pelo papo. Agradecer às intérpretes de Libras, a Érica Mota, a Gabriele Santos, os tradutores francês e português, a Júnia Guimarães Botelho. Recados importantes. A próxima mesa, Quando Foi Que Me Descobri, com a Bianca Santana, a Clarice Nisquier e a Márcia Mura, será às 14 horas. E lembrar que aqui fora, na livraria, estão à venda tanto os livros do Michel quanto o livro da Colombe. Agradecer a presença de todos, agradecer a Rita e o Daniel, e desejo um ótimo final de semana, um ótimo sábado para todo mundo.